Retornamos aqui com a segunda parte da aula. Amém. Como estávamos falando sobre a queda de Dagon, sobre como ocorreu o episódio dos filisteus ter levado a arca de Deus para o seu templo. Amém? E o que ocorreu com ele. E ao mesmo tipologicamente lógico desse lugar aqui de tormento. De que modo? Do modo em que Cristo triunfou sobre tudo isso aqui. Primeiro ele triunfou sobre a morte, quando ele morre na cruz do Calvário. Ele toma a chave da morte. Segundo, ele desce as partes mais baixas. Ele desce as partes mais baixas e leva cativo o cativeiro. Cativeiro. Para você crer nisso aqui, a palavra que nos dá base para falar sobre isso é Efésios 4:8. Depois você lê, tá? Efésios 4:8 nos dá base para falar sobre isso aqui, para que você creia na palavra. Amém? E a terceira vitória foi a chave do inferno. Porque o texto diz que ele venceu e tomou a chave da morte e a chave do inferno. É por isso que as pessoas confundem muito esse lugar aqui com o inferno, mas não é o inferno. Ainda. Meu Deus. O lugar de tormento não se compara com o sofrimento daqueles que não servirem a Deus, que não viverem uma vida como justo, como já falamos nos vídeos anteriores sobre Lázaro. Ele foi justo. E por ter sido achado justo, e na sua vida ele ter passado momentos de sofrimento, de solidão, como eu já falei, momentos de sofrimento, a Bíblia diz que aquele que chora é bem-aventurado porque ele será consolado. Aleluia. E dentro disso aqui eu vou mostrar a vocês para que vocês acreditem. Eu estou me disponibilizando a estar pregando para vocês, para que vocês creiam na palavra de Deus, pois ela é a única fonte de vida. Glória a Deus. Aleluia. Quando Cristo encontrou com aquela mulher no tanque, a mulher sendo uma mulher samaritana, que existia assim uma rixa entre eles, desde o cativeiro babilônico, onde Esdras vai construir o templo, e os povos ao redor de Jerusalém vêm para ajudar. Mas eles adoravam a vários deuses. E ali foi onde iniciou o povo samaritano. Porque o povo samaritano era um povo misto, que adorava a vários deuses. E Cristo encontra-se com ela, e aqui vemos que Cristo não faz distinção de ninguém. É por isso que nós não fazemos distinção de ninguém. Aleluia. Ele não separa, não exclui. Pelo contrário, Cristo inclui. Ele chega para aquela mulher e fala para ela que se ela soubesse quem estava pedindo água, ela não daria água a ele. Ela pediria a ele da água que ele tinha para dar para ela, porque a água que ele tinha para dar para ela era a água da vida. Glória a água a que ela Deus. tomaria e não sentiria mais Aleluia. sede. E é essa água que estamos oferecendo aqui. Glória a Deus, meu Deus. É isso. É esta água que estamos oferecendo. É a água que flui do nosso interior como vida. Amém? Deus. Esse é o meu intuito, esse é o nosso intuito de estar dando esse pequeno estudo a vocês. Verdade, amém. Aqui ele toma a chave do inferno.
Então você ainda quer me dizer que o inferno ainda não existe? Não foi inaugurado ainda. Ele existe. Existe, mas não foi inaugurado. Ele ainda não foi inaugurado. Meu Deus. Porque ele só será inaugurado no último julgamento. Meu Deus. No final de todas as coisas, aonde todos serão julgados e condenados. E este lugar aqui será lançado no inferno. Meu Deus. Como estaremos finalizando, não falaremos mais sobre este assunto, mas está na Bíblia. Depois você dá uma estudada, tá bom? Todos esses versículos que estão aqui, anotem e liguem. Se deem o prazer de se deleitar na palavra de Deus, porque ela é salvação. Amém? Então já entendemos aqui por que o templo de Dagon representa O lugar de tormento. este lugar de tormento, Meu Deus. de uma certa forma, porque ele também representa toda essa região Do que ar. tem por nome Hades, lugar dos mortos, certo? Mas eu já te expliquei, já mostrei a você o porquê dele significar, o porquê dele ter essa tipologia, porque ele representar. E o ser de Abraão nas aulas também retrasadas eu já expliquei sobre o porquê. O que eu quero dizer aqui, para nós podermos entrar, falei sobre a vitória de Cristo, desde quando foi profetizado, quando o homem cai no Éden. Vamos nos apegar um pouco sobre este lugar aqui, sobre o lugar de tormento. Eu vou estar lendo ali o texto e explicando rapidamente a vocês, tá bom? O texto de Lucas, que estamos lendo, estamos estudando, no seu capítulo 16, versículo 24 diz: E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia Lázaro para que molhe na água a ponta do seu dedo e refresque a minha língua, porque estou atormentado nesta chama. Falei sobre o porquê de não ser uma parábola, porque ele dá nome a Lázaro, dá nome ao Hades, dá nome ao rico, por nome já rico, e ele está em um lugar onde ele está atormentado e em chamas. E aí Abraão diz a ele, diz porém Abraão: Filho, lembra-te que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro os seus males, e agora este é consolado, e tu atormentado. Por que aquele está sendo atormentado? E nós percebemos no texto que ele conhece a Abraão, porque ao olhar para cima no versículo 23, ele vê a Lázaro no seio, e ele fala: Pai Abraão. Meu Deus. Ele conhecia. Meu Ele Deus, conhecia a lei. isso é forte. Que revelação. Meu. E nas nossas vidas não é diferente. Nós conhecemos a palavra, nós conhecemos a verdade, nós conhecemos o Evangelho. Muitos que não estão no Evangelho hoje afirmam: eu sei que só Cristo pode me salvar. Verdade. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você pode passar a sua vida inteira fazendo o que você quiser, mas você só não pode morrer sem Jesus. Meu Deus. Que é isso, Senhor? Porque a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Meu Deus. Para aqueles que morreram sem Cristo, há uma grande dúvida e algumas pessoas acreditam em tudo. Mas eu creio que no decorrer desta palavra, como sempre predomina a palavra de Deus, acima de tudo e de todos. Ninguém está acima da palavra de Deus. Meu Deus. E você sabe que só é esse caminho, mas você não segue. Meu Deus, o que é isso? Você não busca como quem acredita que só ele é o caminho. E esse rico conhecia. É por isso que ele não foi lançado num lugar de tormento em vão. Porque Deus não julga o inocente por culpado e nem o culpado por inocente. Meu Deus. Ele Então, não ele culpa sabia. antes de julgar. Meu Deus. Ele primeiro olha o seu currículo e vê
Meu o Deus. que está nele. Ele puxa a ficha da sua vida, do seu histórico de vida e vê o que está nele. Porque a Bíblia diz que Lázaro em sua vida recebeu os seus males e agora está sendo consolado. Meu Deus. A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que chora, pois eles serão consolados. Aleluia. E nos versículos antecedentes, vemos que Lázaro sofria à sua porta e desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rei. Meu Deus. Mas eles a não davam a Lázaro. Que é isso? Que é isso, meu Deus. É um momento forte dessa palavra, porque o versículo continua dizendo que Lázaro foi consolado e tu atormentado. Por que atormentado? Vamos ler o versículo de número, o capítulo 6 e o verso de número 24 do próprio livro de Lucas que estamos estudando. Lucas 6 e o verso 24. Mas ai de vós ricos, ai de vós ricos, porque já tendes o vosso consolo. O versículo 25 diz: ai de vós, os que agora estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentarás e chorarás. Meu Deus. Os ricos não olham, não ligam para as coisas de Deus, como foi falado nos vídeos antecedentes a este, foram gravados antes. Mas eu quero fortalecer ainda mais esta realidade, e é uma realidade a qual estamos vivendo, onde a própria Bíblia diz que os homens serão amantes de si mesmos. Mas aqui está escrito: ai de vós que agora estáis saciados, porque tereis fome. Meu Jesus. E voltando para o texto em que estamos estudando, vemos que o rico pede água. Água, por ser uma vontade de saciar sua sede, de uma certa forma, é para o mantimento do corpo. É uma fome, uma sede de água. E ele diz que Lázaro tocasse o dedo molhado em sua língua. Meu Jesus. As pessoas que viveram as suas vidas inteiras em banquetes, sem lembrar de Cristo. Eu sinto muito em te dizer isso, mas você pode fazer o que você quiser da sua vida. O que você quiser da sua vida você pode fazer, mas você não pode morrer sem Jesus Cristo. Meu Deus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. O texto em que lemos Lucas 4, de Lucas 6, 24, diz que ai dos ricos, porque já temos o seu consolo. Nós, aparentemente, somos vistos como aqueles que não têm nada, que não prospera, que isso e que aquilo. Mas nós seremos consolados. E aqueles que acham que estão consolados porque vivem em banquetes, em festas, em farras, já têm o seu consolo. É por isso que a nossa dependência tem que ser de Deus. Meu Deus. É por isso que a nossa vontade tem que estar voltada para Deus, porque é dele que vem o nosso consolo. Sem Ele nada podemos fazer. Sem Ele nada podemos executar. Sem o poder que há no nome dele, nada se pode fazer. Meu Deus. Pois a Bíblia diz que tudo foi criado por Ele Aleluia. e para Ele. Foram feitas todas as coisas. O poder está na mão dele. A chave da morte. Levou o cativo o cativeiro.
Eu não entrarei muito a fundo nisso aqui, mas esse lugar aqui, ó, foi levado por ele, no texto de Efésios 4:8. E o rico continuou aqui, ó, em sofrimento e em chamas. Meu Deus, o que é isso? Os textos, os versículos a qual lemos, que está o verso 27, ele diz: e ele respondeu: então rogo-te ao pai Abraão, que envies à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que solenemente lhes testifique, de modo que eles não venham também para este lugar de tormento. Meu Deus. Aqui fortalecemos a palavra por nome lugar de tormento e mostramos uma das coisas que as pessoas não conseguem entender e crer no que diz respeito a espíritos de pessoas que já morreram vir conversar. E a Bíblia nos prova que isso não pode. A Bíblia não dá fundamento para que isso aconteça. Ainda que as pessoas peguem um texto do sermão na montanha e digam que aquela aparição de Moisés e Elias foi uma forma de ele vir em espírito se comunicar com os vivos. Mas não, para nós, aquilo ali trata-se de o que acontecerá conosco, cristãos, quando formos salvos. Teremos aquele corpo, Meu Deus. glorificado, que diz em Coríntios. Mas não vamos nos prender nisso. O que eu quero te provar, o que eu quero fazer você crer que é na palavra é o seguinte: não se pode sair deste lugar. É por isso que você tem a sua vida inteira para decidir para onde você vai, o que você quer. Quem decide é você. Aleluia, é verdade. Quem decide é você, o que você quer. Para que caminho você vai escolher, para onde você vai. E ele diz, pedindo ainda para que o pai Abraão pudesse tocar, colocando o dedo molhado na sua língua, enviasse a Lázaro para poder tocar a sua boca com o dedo molhado. E ele não pode, por quê? Porque há um abismo na imagem. Aqui eu só desenhei esses dois lados, mas há uma separação entre Lázaro e o rico. Entre Lázaro e o rico. E uma separação que tem por nome na Bíblia, está na Bíblia, de abismo. E essa é a separação daqueles que servem a Deus e dos que não servem. Aqueles que não servem a Deus, a sua distância para Deus é um abismo. Meu Deus. Mas quem escolhe se aproximar de Deus é você, mas enquanto você está em vida. Porque enquanto você não está em vida, acontece o que está acontecendo aqui, ó, nesse episódio que a Bíblia nos relata. Agora ele passa a reconhecer o valor de viver e viver uma vida justa. Ele reconhece o valor de viver e viver uma vida de retidão diante a palavra de Deus, diante ao que ele sempre teve, que foi a lei. Quando lemos o verso de número 29, que diz que o pai Abraão responde a ele dizendo: eles têm Moisés e os profetas, que o escutem. Aqui Abraão estava falando de Moisés como lei, porque Moisés homem não existia mais, Moisés já tinha morrido. E ele estava falando de Moisés como lei, a lei, porque a lei foi dada através de Moisés. E ele tinha a lei, ele tinha os profetas. E por que ele não foi salvo? Porque
tem acontecido o que está acontecendo na vida de muitos. Meu Deus. Tem a palavra, tem a pregação do Evangelho, mas eles não vivem. Que é isso, Senhor. Eles não buscam. Eles não se atentam para a salvação que só há em Cristo Jesus. Meu Deus. E os dois últimos versos, para que possamos para finalizarmos esta aula, diz assim: então ele disse: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhes fosse enviado, eles se arrependeriam. Abraão, porém, lhe disse: se não ouvem a Moisés nem os profetas, tampouco crerão, ainda que algum dos mortos ressuscitem. Aqui também há uma passagem que nos intriga. Por quê? Porque hoje as pessoas acreditam nos mortos, acreditam nos espíritos que vêm visitar. E isso não pode, não existe como os espíritos voltarem. Até porque o espírito é dado pelo Pai. Em que fase da vida do homem o espírito é dado por Deus? Um sopro, quando se une o óvulo, ali existe-se uma alma. E a partir do momento que Deus sopra a vida, é por isso que nós cristãos, protestantes, somos contra o aborto. Porque a partir do momento em que é gerado a união da semente do homem e da mulher, nasce-se uma vida. Por isso somos contra. Vocês entendem? Amém. E quando essa pessoa morre, esse espírito é levado a Deus. O que fica é a alma, o corpo vai ao pó, porque do pó veio, da terra veio. E a sua alma, que decide é você, para onde ela vai. Porque na sua alma estão as vontades, Os desejos, meu Deus. os desejos, as paixões estão na sua alma. É a sua alma que sente vontade de comer, de beber, de vestir. Meu Deus. É a sua alma que sente vontade. Então é você que decide para onde você vai. Envia. E uma das coisas que eu quero ministrar sobre a sua vida é que você decida que a sua alma vá para o melhor lugar, para onde Cristo criou, para que eu e você fôssemos. Para que eu e você venhamos viver, que é em seu reino, que é na Nova Jerusalém celestial. Porque antes de morrer, antes de subir ao céu, ele disse: eu vou. Ele diz aos discípulos: mas eu vou preparar lugar. Meu Deus. E se ele disse que iria preparar lugar e falou isso para os discípulos, claro que entendemos que não haveria o porquê dele preparar lugar se não fosse para levar. Então não precisaria ele falar que prepararia lugar. E esse lugar está preparado para nós, os salvos. Eu quero profetizar na sua vida que está escutando, que está assistindo este vídeo nesta hora. Que Deus possa te alcançar. Em nome de Jesus. Que Deus possa te alcançar com misericórdia, com graça, com o poder. Meu Deus. Para que você seja salvo. Oh, Jesus. Para que você saia dessa vida de escravidão, para que você saia dessa vida de sofrimento, para que você saia dessa vida de cegueira espiritual, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Meu Deus. Eu quero profetizar nesta aula, finalizando este assunto, que Deus não permitirá que você que assistir a essa aula e crer, e acreditar e confiar, que Deus lhe alcançará. Pois o Espírito está na terra, o Espírito Santo de Deus, para convencer o homem do pecado, Meu Deus. do juízo e da morte. E essa não é simplesmente a morte humana, é a morte eterna. Porque se você morrer sem Ele, a sua morte é eterna. Meu Deus. Não há mais como se redimir. Meu Jesus. Então, eu quero finalizar esse estudo dizendo que não há como aqueles que morreram
você em Cristo voltar para falar ou fazer nada. Até porque existe a particularidade nossa de escolher o que queremos. Eu vou fazer um último vou recapitular as últimas coisas que colocamos aqui para você ter um pouco de... para que isso fixe de verdade em sua mente, para que isso venha a ser colado no seu coração. Amém? Falamos do seio de Abraão, que é este lugar aqui que foi levado. Falamos do lugar de tormento e do abismo de separação, que este abismo é onde está aprisionado os demônios que serão soltos na segunda parte da grande tribulação. Se Deus nos permitir, falaremos sobre este assunto, mas por enquanto ainda estamos estudando sobre este assunto. E falamos também da vitória de Cristo na sua morte, que foi vir a este lugar que tem por nome Hades, no grego. Tem por nome Hades, no grego. No grego, que significa morada dos mortos. Morada dos mortos, que antes eram os mortos justos e os mortos que não eram justos, que não foram justos. Amém? Meu Deus, amém. Peço que vocês filtrem bem, assistam às aulas que já foram ministradas e pensem bem no que vocês querem para as vidas de vocês, porque Deus quer salvar a todos. Deus não se alegra na morte de um ímpio, na morte de alguém que não o aceitou, na morte de alguém que não reconheceu como Deus, não reconheceu como um Salvador. Amém? Eu quero neste momento fazer uma oração. Amém. Peço a vocês que no momento em que estiverem aí do outro lado, orem também juntamente comigo. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pelos teus filhos nesta hora. Amém, Deus. Te pedindo, Senhor, que o Senhor possa alcançar as vidas deles. Em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, que a tua mão poderosa, Senhor, venha alcançar Em nome cada de vida Jesus. que assistiu esses áudios, Pai. Aqueles que não ainda te aceitaram. Senhor, em nome de Jesus, visita de forma sobrenatural, de forma Deus, em poderosa, nome de meu Pai. Jesus. Pai, que o Teu Espírito Santo possa trabalhar nestes corações e fazer eles crerem, acreditarem, Senhor. Em nome Vai de de Jesus. encontro a cada vida, Senhor. Eu profetizo a Tua salvação, ó Pai, nestas vidas. Em nome de Jesus. Que o Teu reino venha a ser, ó Pai, implantado nesses corações. Em Nós nome queremos de nessa Jesus, aula. Senhor. Glorifica Teu nome, seja exaltado, Pai. Em nome de Jesus, obrigado por este assunto, por termos dado continuidade para a glória do Teu nome, Senhor.